meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus nos abençoe, nos dê muita força, muito ânimo para continuarmos a batalhar nessa nossa existência, já que nas existências passadas nós deixamos muito furo, erramos muito, e agora que estamos passando por dificuldades não maiores do que aquelas que vivenciamos no passado. Muito pelo contrário, nós agora já temos muita coisa que pode nos ajudar nesses momentos. E, inclusive, o conhecimento da realidade do Espírito que existe e que nós somos, né, um Espírito encarnado e que já passou por dificuldades maiores ainda do que essas. E essas agora nos cabe vencer e seguir em frente. Então, nós hoje vamos estudar um pouquinho só, sobre a influência dos espíritos em nossas vidas, né? Que nós somos cercados de irmãos que estão no plano espiritual e que nos acompanham, tanto irmãos amigos quanto inimigos, ou muitas das vezes aqueles que sentem dificuldade, sentem inveja da situação que vivenciamos hoje e que tentam de alguma forma nos influenciar para um caminho mais difícil. E tem os nossos irmãos que querem nos ajudar, nos estender as mãos para que a gente siga em frente sem vacilar, acreditando em tudo que Jesus tenha nos dito, né? E nós buscamos, né, o entendimento dentro de determinadas obras, principalmente de Allan Kardec, e que nos trazem que na Terra existem um sem número de forças espirituais. Na verdade, o plano de evolução espiritual que se encontra no nosso planeta o leva a ser um local de expiação, no qual se concentra um grande número de espíritos vibrando nas baixas frequências. Quer dizer, o nosso planeta ainda não atingiu um grau de perfeição que poderia ser melhor do que esse. Nós ainda vivenciamos um planeta de provas e expiações. Então, o sofrimento, a dor, ainda permanece ao nosso lado por algum tempo. E com isso, nós temos os companheiros que nós prejudicamos no passado e muitos daqueles que às vezes até nos acompanham sem intenção de nos atrapalhar, mas no sentido de buscar ajuda. E é isso que a gente tem que se preparar para estar amparando esses irmãos que também precisam de ajuda, né? Então, nós temos tipos de influências. As influências positivas são aquelas em que os espíritos nos inspiram para o bem, que procuram nos orientar para que a gente siga o caminho, porque a nossa meta é a perfeição relativa a Deus, né? A gente não vai ser igual a Deus, claro, né? Mas essa perfeição a gente tem que conquistar até o limite em que nós podemos ir. E para isso, nós contamos com aqueles que sabem mais do que a gente, que podem nos ajudar, desde que a gente permita, né? E a negativa, sempre que há ausência do bem. Sempre que a gente age de maneira incorreta, a gente vai estar abrindo guarda para que espíritos voltados ainda para as dificuldades da vida terrena nos influenciem a fazer determinadas coisas. Às vezes as pessoas, quando param para refletir nas atitudes que tomaram, começam a pensar, poxa, eu podia ter feito de maneira diferente. Por que eu agi dessa forma? Não era minha intenção fazer isso, mas não sei, na hora é porque trazia dentro de si a ideia da prática daquela situação e não se
preocupou em analisar, em observar se valeria a pena ou não. Não analisou as consequências da sua atuação, né? Então, os benfeitores espirituais nos inspiram bons conselhos, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Eles nunca vão avançar, passar por cima da nossa vontade. Por que isso? Porque Deus, na sua infinita bondade, nos deu livre-arbítrio, para que a gente aprenda e assuma o resultado daquilo que aprendemos. As consequências daquilo que fazemos cabe a cada um de nós. Nós sabemos que não vai existir no plano espiritual um tribunal para estar nos julgando se somos certos e somos errados. Não vai ter. Nós é que temos que fazer esse julgamento, porque isso nos custa o aprendizado. Quando aprendermos a agir somente para o bem, nós vamos estar também ficando bem, né? Mas a gente precisa estar agindo de maneira mais concreta, mais de acordo com a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a fórmula da felicidade, é a fórmula da vida em paz, da gente poder deitar a cabeça no travesseiro e poder dormir e dizer antes, né? Nada tenho contra meu irmão, que eu aprendi a amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a mim mesmo. O que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. É isso aí. Os espíritos imperfeitos são os que constrangem, perseguem a execução de uma ideia fixa. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. É nessa base. Se eu não gosto que seja para mim, que façam para mim, eu não posso fazer para o outro. Se eu fizer para o outro, eu estou sendo assim, mesquinha. Não estou agindo de maneira a que eu possa estar ajudando o outro. Eu vou estar fazendo alguma coisa que não vai modificar a minha condição de espírito imperfeito. Então, se queremos crescer, vencer essas dificuldades, a gente tem que procurar cada vez mais fazermos o melhor de nós. Não nos deixarmos envolver por essas dificuldades que ainda trazemos. Se eu quero modificar essas companhias espirituais, preciso purificar a mente com qualidades que sejam repulsoras às más influências. Então, eu tenho que levantar já pensando em Deus, agradecendo a Deus pelo dia e não abrindo guarda para que espíritos se afinizem com a gente. Que é aquela situação, né? Nós todos estamos numa faixa vibratória. Então, se nós vibramos para o bem, nós temos que estar numa faixa mais acima. E aí, se eu tenho um companheiro que está me prejudicando, me aborrecendo, ele está junto de mim, da minha faixa. Ele não sai dali. Ele só vai sair se eu fizer por onde. Aí, quando começamos a melhorar, a mudar, vai acontecer que vamos estar subindo. E aquele que estava conosco, ele só tem duas saídas. Ou ele sobe também, se eleva, e aí ele deixa de atormentar, ou então ele chega à conclusão, não dá para mim, não está interessante, eu vou embora. E abandona aquela perseguição que mantinha para evitar dele também, ele ainda não está afim, ainda não quer seguir o caminho do bem. E então ele vai embora e desiste da perseguição. E muitas das vezes esses espíritos vão na reunião mediúnica agradecer pela ajuda que tiveram dos irmãos que puderam estar ajudando, que puderam estar esclarecendo, porque nós temos uma multidão de espíritos à nossa volta.
São muitos. E a gente não consegue estar vendo, mas eles estão a toda parte, na nossa casa, na rua, em toda parte. Nós encontramos espíritos que são espíritos necessitados. Todos eles são espíritos sofridos que precisam de ajuda e que nos acompanham na esperança de que a gente também possa ajudá-los. Muitas das vezes é isso que acontece. Uma pessoa, por exemplo, tem um inimigo no plano espiritual que não consegue encontrar essa pessoa. Quando a pessoa está mais ou menos em condições, os espíritos permitem que ele veja a pessoa, porque sabe que ela vai poder ajudá-lo mesmo assim. Ele não percebe isso, ele acha que achou e quer se vingar. Mas é a forma que existe para ele acompanhar aquela pessoa para um lugar onde ele vai ouvir coisas que vão lhe esclarecer e que ele vai poder ser ajudado também. E amanhã ou depois vão se tornar amigos. Então não existe aquela situação de espíritos serem responsáveis pelas obsessões. As obsessões só acontecem porque permitimos o assédio desses espíritos tão necessitados de ajuda. Que a gente possa repensar as atitudes da gente no sentido de auxiliarmos aqueles que estão vindo atrás, que estão precisando. Estamos todos no mesmo barco, mas num barco, assim como tem várias categorias de pessoas no barco, no planeta Terra também. E a gente precisa estar atento a isso, porque nós podemos ajudar e muito a esses espíritos, esclarecendo-os nas suas necessidades, agindo da melhor forma possível. Mas se eu, por exemplo, se nós brigamos com alguém numa encarnação, aí na outra a gente vem e continua brigando com todo mundo que está à volta, ele vai chegar à conclusão de que não houve modificação nenhuma, que a pessoa está repetindo a sua existência. Então, a gente tem esse cuidado de estar analisando, porque vamos estar sempre encontrando com vários espíritos necessitando de ajuda, né? Os recursos terapêuticos, a reeducação mental, é o que temos falando. Temos que mudar a maneira de pensar, de estarmos julgando as pessoas, que muitas das vezes a gente perde tempo para dizer que fulano é assim mesmo, fulano faz isso mesmo. Estamos analisando, sem observar que nós também fazemos, às vezes, da mesma forma. Então, a gente não pode estar julgando um ao outro, até porque Deus não criou um tribunal de justiça. Essa história de que nós vamos desencarnar e vamos chegar a encontrar Deus sentado num trono, julgando todo mundo, isso é uma ideia falsa. Deus não faz isso. Ele nos deu o livre-arbítrio, que é a oportunidade que temos de fazer por nós mesmos. E nos deu a consciência, que a gente pode dizer assim, que é o nosso grilo, né? Que quando a gente comete alguma coisa errada, a consciência não deixa passar. Apesar da gente, às vezes, fechar os olhos, não aceitar que erramos, mas no fundo a gente sabe que houve um erro e que a consciência despertou para nos chamar a atenção da nossa consciência, através da nossa consciência, para nos dizer: acorda, você está no caminho errado. É por aí, nós precisamos purificar a mente com questões que sejam repulsivas às más influências, para não estarmos recebendo as más influências. E é até uma certa maldade acharmos que nós estamos sendo obsidiadas,
Tem espíritos que às vezes não têm um conhecimento muito grande, mas ele tem um amor muito grande pela família, ele desencarna e permanece na casa tentando ajudar. E as pessoas começam a falar que são obsessores, Ah, eu tenho um obsessor. E eles às vezes chegam na reunião mediúnica chateado porque ele foi chamado de obsessor. E eles às vezes falam, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou querendo ajudar. Só que a ajuda dele ainda não está naquele ponto de realmente saber como ajudar. Mas a intenção é ajudar. Então, nem sempre é um espírito com raiva, com ódio. Então, a gente tem que tudo passar pelo crivo da razão. Analisar o que está acontecendo, como está acontecendo, quem que pode estar agindo daquela forma e entregar a Deus, que Deus auxilie, ampare a todos esses irmãos que estão necessitando de ajuda no caminho. Muitas das vezes atendemos espíritos que vêm falando que passaram por uma casa, perceberam alguém fazendo uma oração e sentiram que aquela oração o atingia e resolveram mudar de caminho. Uma simples oração, podemos dizer assim. Então, às vezes, nós estamos perdendo tempo em achar ruim, em brigar, em xingar, e não resolve, né? Portanto, né? Precisamos fazer a nossa reforma íntima. No livro no Evangelho, Kardec coloca que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então, é o caminho para a gente se livrar de más influências, mudando a nossa maneira de pensar. Que se estamos pensando em coisas boas, o espírito com ideias malignas, ele vai fugir, ele não vai querer chegar. Ele muitas das vezes até se aproxima para ouvir e ter algum consolo. Vigiai e orai para que você não entre em tentação. Esse é o grande problema nosso, né? Vigiai e orai, para não entrarmos em tentação. Por que vigiar e orar? Porque a gente precisa primeiro vigiar os nossos pensamentos e depois orar agradecendo pelo amparo que porventura a gente mereça. Porque orar primeiro e vigiar depois é a mesma coisa que colocar chave na fechadura depois que o ladrão entrou. Porque primeiro a gente tem que estar vigilante, para depois sim a gente agradecer, a gente orar agradecendo a ajuda. Pode até orar antes e depois vigiar e tornar a orar, mas é preciso principalmente que a gente se vigie. Porque ninguém vai fazer nada para ninguém, é a cada um segundo as suas obras. A gente pode ajudar um ao outro, mas carregar a cruz um do outro não tem como. É muito complicado. Que o Cirineu ajudou Jesus carregando a cruz por um trecho, mas a cruz é de Jesus, não era dele. Jesus é que foi pregado na cruz. Então, e a gente está atento a isso, que não basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua imprevidência. Então, basta um minuto. Eu lembro de uma história que foi contada quando a gente participava de mocidade, que uma senhora era médium numa casa espírita e ela estava se preparando, assim, o dia inteiro ela foi cercada de ajuda porque ela
precisava estar pronta para um trabalho grandioso que ia ser feito na casa espírita que ela frequentava. Então, todas as dificuldades do dia que ela passou, que surgiram naquele dia, na medida do possível, o plano espiritual foi levando, foi ajudando, foi dando uma solução. Até que chegou a noitinha, ela ia se preparar para ir à casa espírita e ela precisou dar uma costuradinha na roupa que tinha descosturado um pedacinho, ela foi costurar. Quando ela mexeu na máquina, a agulha, ela acabou, a mão dela escapuliu, a agulha espetou o dedo dela, ela soltou um palavrão, aborrecida por conta do que aconteceu. Aí desmontou todo o trabalho que o plano espiritual tinha feito. O trabalho na casa espírita não pôde ser realizado, porque ela agiu dessa forma. Então, a gente tem esse cuidado, porque às vezes a gente está muito bem, de repente a gente se descontrola e aí perdeu a oportunidade de uma coisa, às vezes, de uma missão grandiosa que podia ser feita, perdeu, né? Desde remotos tempos da Terra, vem a criatura se debatendo entre os valores da luz e os desvalores das trevas, nas ocorrências do seu cotidiano. Quer dizer, não é de hoje que a gente vem lutando. Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos que ele trouxe as verdades do Evangelho. E há mais de 2000 anos a gente vem nessa de encarna, desencarna. Encarna, desencarna. Encarna, desencarna. E quanto tempo levamos nisso? Até hoje, agora que a gente está despertando. E assim mesmo, a humanidade ainda está bastante atrasada, ainda tem muita gente que não aceita essa questão de estar indo e voltando para corrigir, porque é mais tranquilo realmente, é mais fácil se dizer assim, eu estou bem, eu acredito em Jesus, aí eu desencarno, vou estar lá no céu, fazendo o quê? Nós vamos ter condições de fazer, porque Jesus fala assim, vós podeis fazer o que eu faço, as obras que eu faço, e as farás em maiores ainda. Mas como se a gente não estudar, não aprender? E estudar em todos os sentidos, até na escola também. A gente precisa aprender a estudar para a gente ter condições de estar atendendo a nossa evolução espiritual, porque nós precisamos de todo conhecimento. Não vamos de uma hora para outra ganhar as coisas assim de mão beijada, né? Desde épocas imemoriais, grotescos espíritos, valentes da via mediúnica e da ignorância existente ao redor das suas comunicações, têm recorrido ao senso imediatista e materialista dos encarnados. Quer dizer, há muito tempo que a gente vem nessa de estar errando, de estar dando brecha para que essas coisas aconteçam, né? Então, espíritos que estão bem atrasados ainda, ele vale-se da via dos médiuns, muitas das vezes, e dessa ignorância ao redor das comunicações, e tem recorrido, né, ao senso imediatista e materialista dos encarnados. Quer dizer, encarnados que alimentam a ideia falsa de certos espíritos. Por quê? Colocar, por exemplo, um alimento num despacho é uma coisa assim inútil para o espírito. Ele não vai ter como comer, como chegar ali e absorver aquilo. Ele não vai ter como. E muitas das vezes ele se vale do encarnado para se aproveitar dessa situação. Então, a gente
Pensar que, para espírito, os bens materiais não fazem diferença. Ainda estamos conversando com os amigos e surgiu o assunto de acender vela. Eu estava comentando com eles, a vela não resolve nada, não. Imagina se a gente apaga essa luz, acaba a luz agora de repente, a gente acendeu uma vela, o que essa vela vai clarear? E o espírito não precisa da matéria, da vela no seu desencarne, não vai fazer, não vai alterar nada. Às vezes até atrapalha, até prende o espírito naquela luz da vela e só prejudica, não resolve nada, né? Educa-te para que hajas como adulto, sem perder a alegria, a jovialidade, o encantamento pela existência, sem faltares com a atenção, com o respeito, com a fraternidade, na convivência junto aos teus irmãos das peripécias da vida. Então, buscarmos ser sempre fraternos com todos. E quanto esteja ao alcance de seu esforço, seja para com os amigos de seu caminho, essa mesma indulgência e bondade que são seus amigos espirituais em relação a você. Que a gente faça para o outro tudo aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Porque esse é o verdadeiro caminho. É assim que a gente vai conseguir vencer as dificuldades e afastar as influências negativas que ainda existem e que se propõem a nos fazer desistirmos da nossa caminhada. E para que a gente possa crescer cada vez mais, a gente estudar cada vez mais o Evangelho de Jesus, porque ele só queria nos beneficiar. Ele só veio, se pensarmos, né, ele deixou as mansões espirituais para, assim, onde ele estava confortavelmente, né, bem, pela sua elevação espiritual, e vir reencarnar num planeta como o nosso, tão difícil, aceitando, né, dar o exemplo para cada um de nós, para que a gente realmente vencesse. Então, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva e que a gente busque cada dia mais nos livrarmos das más influências de nossos próprios pensamentos. São os nossos pensamentos os responsáveis por todo o nosso crescimento espiritual. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos dê uma noite de muita paz e uma caminhada tranquila. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, graças a Deus.